Tecnologia, Minas e Energia. Senhores deputados, está à disposição dos senhores deputados a ata da reunião anterior, bem como as atas das audiências públicas realizadas por essa comissão. Então, os deputados que quiserem acompanhar, ver os encaminhamentos, então, das audiências públicas, o material está disponível na comissão. Coloco, então, para apreciação dos deputados e, ao final, então, a gente avalia a posição com relação, pelo menos, à ata da reunião anterior. Nós temos duas matérias na pauta. Uma delas é o requerimento da reunião anterior, que não pudemos apreciar, da deputada Luciane Carminati e deputado Fabiano, sobre realização de 6 seminários, em conjunto com a Escola do Legislativo, sobre políticas de direito para as comunidades catarinenses atingidas por barragens, construindo uma legislação estadual. Coloco em discussão, quem sabe a deputada possa fazer uso da palavra e os demais deputados. Não se preocupe. Ladies first. Deputada Ada. Olha a experiência, né? Ela fica só de olho, vendo se alguém falar para ela. Eu sou cavaleira, né? Você foi primeiro. Não, eu quero, de forma muito sucinta, acho que o requerimento ele explica adequadamente. Esse debate todo ele iniciou ainda, foi no início do ano, quando nós fomos impactados com a situação de Brumadinho. E aí nós nos demos conta que em Santa Catarina não tem uma legislação estadual, a exemplo do que tem no Rio Grande do Sul, uma legislação estadual que ampara a comunidade atingida. Não são só as famílias que estão no entorno do rio, do empreendimento, mas toda a cidade. Pega, por exemplo, Itá, você tem um empreendimento grande lá e toda a cidade é considerada atingida por barragem. Então, no Rio Grande do Sul foi feito o mesmo procedimento e o resultado é extremamente positivo, é uma referência hoje nacional, e nós tomamos como modelo o que foi feito no Rio Grande, ou seja, onde tem empreendimentos de barragens, de hidrelétricas, obviamente que de porte grande, né? Nós estaremos fazendo esse seminário para justamente discutir os impactos, mas, acima de tudo, a legislação que vai dar entrada aqui na casa para proteger as comunidades, os municípios, as famílias atingidas. É esse o objetivo. As 6 cidades estão elencadas e vocês podem conferir que são as cidades onde tem empreendimentos, então não são aleatórias nesse sentido. Deputada, para completar, Itapiranga, manhã e tarde, 8 horas, Itá, 4 horas, Anita Garibaldi, 4 horas, Chapecó, 8 horas, José Boatê, 4, Anitápolis, 4 e Não, são 6, né? Aqui tem 7. Florianópolis está fora, acho. Já é praxe. Seriam 7 com Florianópolis, manhã e tarde. Deputado Bruno. Eu vou fazer um comentário aqui, não é sobre esse requerimento em específico, e não vou nem entrar nos pormenores do requerimento, no mérito do requerimento, mas eu quero fazer um comentário mais geral, porque esse tipo de requerimento ele vem à comissão para ser deliberado. Só que o que nós vamos deliberar aqui, né? Me parece muito pro forma. A gente vem só para... Enfim, não há muito o que deliberar sobre isso, porque as informações são poucas, né? A gente fala sobre o mérito, mas, enfim... o que eu gostaria de saber, eu acho que é algo que pode ficar anotado para essa casa, para a gente poder, de fato, deliberar. Eu tenho passado por isso em outras comissões e já vou justificar o meu voto pela abstenção, porque a gente fala sobre um seminário ou uma audiência, eu não tenho ideia, e para mim isso é importante, eu não tenho ideia do quanto isso está custando, por exemplo. Então, para eu poder deliberar, eu gostaria de poder entender o quanto que isso custa. Eu não sei o quanto isso custa. Então, eu não posso aprovar ou não um gasto do pagador de impostos se eu não sei o quanto isso custa, né? Então, eu vou me abster, assim como vou me abster daqui para frente nas outras, enquanto eu não souber o preço, o quanto que isso está custando, simplesmente porque eu não posso autorizar aqui um gasto ou concordar com um gasto sem saber o quanto que a gente está falando. Então, para a gente poder deliberar, seria interessante nas próximas... Não sei, a gente, como deputado, a gente começasse a trazer esse tipo de informação para que a gente pudesse deliberar daqui para frente com mais certeza do que a gente está votando e o que a gente está
e qual a conta que a gente está mandando para a sociedade, né? Nós fizemos o projeto completo e tem um orçamento. Sim, deputado. Tipo de gasto, palestrantes, 2. Uma pessoa, 2.534, outro 1.841. Mediador, 500. Passagem terrestre, 600. Passagem aérea, 800. Pasta, bloco de folhas. Deixa eu só fazer para contribuir aqui. Depois o deputado Bruno pode ter acesso, porque é tudo bem muito transparente, é construído com a escola do Legislativo, imagino, né? não E falei. tem uma tabela, inclusive, que a gente obedece, não é quanto eu quero pagar, é pelo nível de habilitação dos professores, então quem tem mestrado, quem tem doutorado, graduação, Sim. nesse sentido. O custo total dos de 4 horas, de 4 a 5 mil reais, e dos de 8 horas, de 7.500 a 8.500. Então, de cada seminário. de cada seminário. Então, o que eu posso lhe dizer, Bruno, é que essa construção ela é feita a partir de uma tabela, né, que considera o nível de habilitação dos profissionais, conforme o nível, se é mestrado, doutorado, né, uma tabela que a escola determina. E o que a gente tem cuidado nos eventos que eu tenho feito é limitar a participação de assessores do ponto de vista da casa, porque o objetivo central não é ter uma super equipe lá, equipe meio, é fazer o debate e isso se traduzir numa legislação. E por que eu quero dizer que esse custo se justifica? Porque é muito mais barato para o contribuinte catarinense você ter uma lei que, inclusive, diz qual é a responsabilidade dos empreendedores e do Estado na execução de uma obra, do que o que está acontecendo hoje na grande região dos lagos, que nós temos famílias desalojadas há meses por conta das obras e o Estado está tendo que amparar, porque não tem nenhuma legislação que garanta. Então, se você olhar a relação custo-benefício, é mais barato para o poder público ter uma legislação que diz exatamente qual é o papel do empreendedor e o papel do poder público municipal e o que ele ganha, inclusive nos royalties, que é isso que a gente quer, né? Garantir também que o poder público municipal não seja lesado num empreendimento como esse. Então, eu quero fazer essa justificativa porque a gente precisa sempre considerar todos os custos, né? Acho pertinente a sua preocupação, não estou ignorando, mas acho que a gente precisa dar um salto, porque hoje o Estado está se omitindo da sua responsabilidade enquanto órgão fiscalizador e proponente. Eu agradeço, deputada, e fico feliz com esse debate, porque me parece aí que a gente tem mais parâmetro para poder tomar a decisão. Agradeço também pelo projeto, eu desconhecia da planilha detalhada, mas eu garanto que assim me parece realmente muito melhor para a gente poder deliberar. Então, e novamente meu voto não é pelo mérito, meu voto é justamente pelo que eu sempre tenho levantado, as questões que eu sempre levanto em relação à preocupação com o bolso do pagador de impostos. Deputado, também frisar que nós pedimos a Anaquel assessoria para averiguar, até pela questão da responsabilidade da comissão, né, como gerador de despesa, e assim tem sido nas demais comissões, as comissões que eu participo, inclusive, algumas que acho que até o deputado Vampiro estava junto, nós íamos fazer sobre Minas e Energia, 2 ou 3 audiências, optamos por fazer uma, outra da comissão de turismo também, que íamos fazer 2, optamos por fazer uma. A comissão de turismo também, essa semana, de 2, optou por fazer uma e sobrestar a outra. E nessa comissão, esse deputado foi proponente de um Startup Weekend, que era para custar em torno de, não sei os valores exatos, em torno de 5, 6 mil reais, e as despesas foram indo para 14, 15 mil reais, e esse deputado, como autor e como presidente, tomei a liberdade de cancelar o evento. O evento não aconteceu. Eu acho que faz parte da responsabilidade que nós temos que ter como gestores do dinheiro público, né, dinheiro do consumidor. Então, em apreciação, o requerimento. Consulto, então, os senhores deputados, deputada Carminati, seu voto, deputado Vampiro, sim. Deputado Marcos Vieira, quer votar também, requerimento para 6 reuniões atingidos por barragens. Sim. Então, com 3 votos sim, abstenção do deputado Bruno. Não pelo mérito, como eu falei, não Sim. Não importa muito mérito, mas apenas pelo custo, realmente eu voto contrário. Contrário, ok.
Então, aprovado. Esse presidente também se abstém, né, se não há necessidade. Então, ficam 3 votos favoráveis a aprovado. Segundo assunto da pauta diz respeito ao projeto, o parecer do projeto do deputado Vampiro, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos farmacêuticos e alimentares que fornecem serviço de teleentrega de produtos aos clientes que apresentar os dados do entregador, na forma que menciona. Temos um voto favorável da deputada Ada de Luca e temos o pedido de vista do deputado Bruno. Deputado. Então, o deputado pode, por favor. Enquanto o deputado localiza, reforço que as atas das todas as audiências públicas realizadas pela comissão, que são 5, estão aqui à mesa à disposição dos senhores deputados. Deputado Bruno. Bom, o projeto tem uma intenção muito nobre, eu não questiono a intenção, o deputado foi muito feliz na sua preocupação e na sua intenção, deputado preocupado e com a sociedade como é. Nós sabemos que a sua intenção foi das mais nobres. Eu trago aqui algumas ressalvas, porque o que o projeto ele prevê? Ele prevê que seja identificado, todos os entregadores sejam... Eu vou esperar todo mundo... Sim. Retornando, desculpe, deputado, estávamos assinando aqui os documentos. Deputado Bruno. Eu vou esperar os deputados também, porque eu acho que é importante aqui que eu acredito que eu trago bons argumentos, então eu vou esperar. É só porque eu tenho bons argumentos aqui, eu acho que talvez eu consiga convencer. Eu sei que eu geralmente sou o voto vencido, mas eu tenho ainda a esperança de vencer uma aqui. Mas vamos lá. Eu acredito que o projeto ele tem uma intenção muito boa, entretanto, eu trago algumas preocupações que eu gostaria que fossem consideradas por essa comissão. O projeto ele prevê que todos os entregadores sejam identificados previamente. Nós temos aí um grande problema que hoje em dia nós temos sistema como o RAP, como esses serviços de teleentregas que as pessoas não são mais vinculadas à empresa que fornece o serviço. Ela é um autônomo, que ela tem um aplicativo e aí faz entregas diversas para diversas empresas. A minha preocupação vem muito nesse sentido. Novamente, em que pese a boa intenção do autor, eu entendo que a proposição ela suscita de conflito normativo constitucional entre 2 princípios, da livre iniciativa e da defesa do consumidor. Desse modo, para diminuir a controvérsia, há de se aplicar a questão do princípio da máxima justiça, que é consubstanciado no artigo 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, aplicando a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito aplicáveis ao caso concreto. Nesse viés, ao disciplinar a ordem econômica, o legislador constituinte estabeleceu o princípio da livre iniciativa através do artigo 170, caput, de modo a assegurar a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos. Inclusive, a MP da Liberdade Econômica ela foi aprovada agora no Senado, ela vem justamente nesse sentido, ela independe de autorização de órgãos públicos. A proteção da livre iniciativa é também objetivo da comissão, conforme o artigo 81 do regulamento interno da ALESC. Sobre esse prisma, observa que a proposta, a hora examinada, acarretaria afronta a tal princípio, uma vez que a proposta interfere diretamente no modo de agir dos operadores privados de entrega, impondo-se diante da liberdade de atividade comercial ao estabelecer obrigações em prejuízo da livre atividade econômica. É de se ponderar também que os serviços de entrega não se configuram como atividade oligopolista que abusa da falta de concorrência para explorar o consumidor. Hoje em dia há diversos aplicativos e empresas que entregam, né? Ou expô-lo a risco, ou muito menos expô-lo ao risco da resistência à apresentação de dados sobre entregadores. Pelo contrário, está ali já no aplicativo. O consumidor possui larga gama de escolha ao contratar serviço de entrega. O faz pelo telefone ou pelo aplicativo, mensagem, internet e demais formas. Todas essas apresentam vantagens e desvantagens, cabendo ao consumidor e não ao legislador escolher a que melhor encaixa no seu perfil de consumo, ainda que apresente risco à sua segurança.
Além disso, verifico que o projeto deixa de cumprir disposições do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123, que ela traz tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. O projeto ele não prevê isso, ou seja, nós temos uma lei federal que pede tratamento especial para micro e pequena empresa, mas o projeto ele desconsiderou isso. Em outras palavras, é dever do legislador estabelecer obrigações alternativas e facilitadas ao pequeno empreendedor, de forma a fomentar a atividade econômica, dever que deixou de ser cumprido. Quanto ao desenvolvimento comercial, que é o artigo 81 da inciso 2º do nosso regimento interno, temos que a proposta acaba por criar outro obstáculo ao seu florescimento, uma vez que a demanda do empreendedor, o cumprimento da exigência legal, desviando tempo que deveria se dedicar ao amadurecimento do negócio. A norma que se propõe também parece também anacrônica se analisada do contexto da inovação tecnológica. O artigo 81, inciso 3º do regimento interno, como mostra o artigo 3º, o artigo 81 do inciso 3º. A cada dia, o consumidor tem à sua disposição serviços de entrega que identificam o entregador, independente da legislação para tal sentido. Ou seja, isso já está sendo feito pelos aplicativos, independente da nossa legislação aqui. Isso está acontecendo já na prática, né? Assim, caso as preferências temporais dos consumidores elejam tais caminhos, o mercado criará a obrigação de identificar os entregadores nos grandes centros, sem prejudicar os pequenos operadores que atendam onde a violência não se configura como uma grande preocupação. Diante das razões expostas, é destacar que carece ao projeto de análise de impacto regulatório, conforme a exigência, inclusive, da medida provisória 881. O projeto, tá certo, ele é anterior à medida 881, então ele não trouxe assim, essa análise de impacto regulatório, mas nós temos agora uma medida provisória que foi configurada em lei, que justamente traz isso, né, a necessidade da análise de impacto regulatório. Nesse sentido, voto pela rejeição do projeto em lei. Pelos motivos que eu já citei, né, que não atende ao interesse público, o benefício em potencial não compensam os prejuízos concretos, afronta o princípio da livre iniciativa, não há tratamento diferenciado para micro e pequena empresa e prejudica o desenvolvimento comercial, pois cria uma exigência extra a ser cumprida pelos operadores. Mais tempo dedicado ao legislador, menos tempo ao cliente. Também não há análise de impacto regulatório como preconiza a MP da Liberdade Econômica. Muito obrigado. Senhores deputados, o parecer da relatora é pela aprovação, o voto visto do deputado Bruno é contrário. Coloco em discussão o parecer da relatora. Deputados que concordam, permaneçam com esse encontro. Aprovado com voto contrário do deputado Bruno Souza. Senhores deputados, me permitam apenas comentar um assunto extra-pauta. Nós tivemos semana passada aqui a presença do Daniel da ACAT e eles estão coordenando o Pacto pela Inovação e, como presidente, até sem consultar vossas excelências, peço vênia, fiz ofício ao presidente da Casa para que a Assembleia também possa participar do Pacto pela Inovação. Então, apenas gostaria de me excusar com vossas excelências e pedir apoio para que possamos também assinar o Pacto pela Inovação. E também, senhores deputados, encaminhei sugestão à mesa diretora para que a nossa comissão, que é de economia, geralmente economia privada, não tanto pública, como tem a comissão de finanças, mais para isso, mas ciência, tecnologia, minas e energia, para que fosse também incluída a palavra ciência, tecnologia e inovação na nossa comissão. Então, essas duas sugestões desse deputado, peço vênia aos senhores e senhora por não tê-los consultado, né? Mas lembrem-se os senhores que estou no primeiro mandato. Mas peço apoio dos senhores, ainda que tardio ou pós-realização das indicações. Deputado. Fica tranquilo que os novatos a gente releva. compreende. Depois a gente não perdoa mais, né, Marcos? No segundo mandato, vocês pegam pesado. Segundo em diante, já... Brincadeira à parte. Eu sou tranquila nessa nova denominação da comissão, acho que é pertinente. Eu só queria ter acesso ao pacto, para a gente poder saber o que nós estamos aqui respondendo, e né? Não tem custo documentalmente. Sim, não tem custo financeiro nenhum, apenas algumas ações que, na verdade, a Assembleia já está fazendo. Mas vou trazer a vossas excelências. Deputados, concordam, então? E confiamos aí no trabalho da vossa Amém. excelência, que sempre com maestria tem comandado aí. Parabéns pelo empenho e dedicação e tem o nosso apoio. Obrigado. Deputado Bruno? Eu, da mesma forma que a deputada, eu acho me parece muito pertinente a gente ter também o acesso ao pacto. E já que a gente está mudando já o nome para incluindo inovação, eu quero aproveitar e pedir o apoio de todos que fazem parte da comissão de inovação, porque eu parto do pressuposto que se a gente participa de uma comissão de inovação, então porque nós somos favoráveis à inovação, à tecnologia e ao desenvolvimento econômico. E para assinar o requerimento que fiz
solicitando que a Assembleia entre com uma ADIM contra a lei municipal que foi criada em Porto Belo, que na prática inviabiliza ou torna extremamente restritivo a utilização dos aplicativos de transporte por mobilidade. Então, sabendo que os deputados são sensíveis a esta causa, eu já peço a assinatura dos deputados no requerimento, para que possam, então, defender a ciência, a tecnologia, a economia e a inovação fazendo esta ADIM. E para que o nome dessa comissão não seja apenas isso, um nome a esmo, né? Que seja um nome que signifique o que nós realmente defendemos. Agradeço, deputado Bruno, e lembrando Vossa Excelência que já assinei, inclusive. Deputado Marcos, favorável? Deputado Vampiro? Ok. Senhores deputados, senhora deputada, coloco em apreciação a ata da reunião anterior. Deputados concordam com a mesma comissão. Aprovado. E também está à disposição de todos os deputados o relatório, a ata, os encaminhamentos de todas as audiências realizadas por esta comissão. Ok, damos por previamente aprovado, então. Agradeço a participação de todos, o empenho para estarem nessa reunião. Muito obrigado, está encerrada nossa reunião.